Olá, pessoal. Esse é o Farol da Baixada, mais um episódio, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. E hoje, gente, nós vamos abordar um tema que eu tenho certeza que todo mundo gosta, tem curiosidade, vai ficar ligado até o final. É sobre dependência emocional. Para isso, a gente trouxe a psicóloga, psicanalista, neurocientista Juliana Vitorino. Boa tarde, Juliana. Boa Tudo tarde, bem? Obrigada, Helena. viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada por estar aqui. Boa tarde. A gente que agradece. E também a Rita Zayer. A Rita é psicóloga, professora universitária, consultora de RH, isso para resumir. Obrigada, Rita. Eu que agradeço, é um prazer. É muito gostoso esse programa, um bate-papo muito bom. Muito obrigada. Bom, obrigada, gente. Olha, Juliana, eu tenho uma curiosidade para a gente começar. Dependência emocional, né? O que te levou a fazer a pesquisa, a pensar sobre esse tema? Uma ótima pergunta. É assim, eu desde muito jovem, eu sempre fui muito interessada na questão de relacionamentos amorosos, né? Então, a dependência emocional dentro dos relacionamentos amorosos foi algo que eu vi um pouco dentro da minha casa, né? Então, foi algo assim que eu vivenciei durante muito tempo sem nem perceber que era isso que estava acontecendo. E aí, ao longo do tempo, você vai observando as dinâmicas, eu fui entrando um pouco mais nesse universo, estudando e fui entendendo. Então, eu sempre fui, a gente brincava quando eu era jovem que o meu apelido era Juliana Apaixonada, porque eu sempre gostei desse tema de amor, de romance. E aí eu entrei um pouco nessa parte justamente por conta da minha vida pessoal mesmo. Uhum. E você acha que é fácil? Deve ser difícil, né? Você caracterizar a dependência emocional. Não é algo assim, tem febre, dor de garganta, não sei, né? Exatamente. Como é que a gente faz uma caracterização? O que seria dependência isso emocional? Isso é uma excelente pergunta, porque existe sim esse desafio, né? Porque a dependência emocional, ela não é um transtorno como outras patologias, outras coisas que vêm. A dependência emocional, na verdade, ela surge e ela é muito sutil. E eu acho que isso foi o que me encantou. Algo que, aos poucos, a gente, às vezes, percebe dentro de um relacionamento, mesmo que seja amoroso, às vezes familiar, né? Mãe com filho, ou irmãos, mas aquela coisa da necessidade do outro constantemente para se sentir vivo, né? Para se sentir cuidado, para se sentir amado. Não que necessariamente você, dentro de um relacionamento, você sinta essa necessidade e seja dependente. Às vezes não, mas é muito sutil quando você começa a perceber esse manifesto da dependência emocional. Então, são alguns detalhes que vêm. Como a gente pode observar, às vezes, num comportamento relacional, a ausência de tomadas de decisão. Então, às vezes, a pessoa ela tem muita dificuldade de ir para o mundo sozinha. Então, ela precisa que alguém esteja ali sempre aprovando. Uma necessidade imensa de ser cuidado ou cuidada, né? Então, ela entende que ela não tem capacidade de se cuidar sozinha. Então, ela precisa sempre do outro para cuidar dela. Então, às vezes, o que é muito claro, às vezes? A gente vem com as nossas crenças, né? Da nossa infância, a gente vem dos nossos relacionamentos. Então, dentro dessa questão do relacionamento amoroso, a gente tem uma imagem, uma construção dos nossos pais, de quem fez essa função, né? Do que se torna um relacionamento de família, um relacionamento amoroso. E, a partir daquilo, a gente vai entendendo e vai tendo a nossa visão de mundo. E uma pessoa que ela desenvolve essa questão de dependência emocional, não necessariamente ela é uma pessoa que tem um transtorno dependente. Porque, às vezes, num relacionamento, ela é dependente emocional. Mas, às vezes, se ela está em outro relacionamento, se a dinâmica é completamente diferente do parceiro ou da parceira, ela pode desenvolver uma outra característica e não ser necessariamente dependente. Quer dizer, que também depende da dinâmica do relacionamento, Depende bastante da dinâmica. Mas, por exemplo,
Tem isso e tem, eu acho que a personalidade dependente também, né? Como tem personalidade ansiosa. Sim. Então, a pessoa já tem uma tendência, digamos assim, uma facilidade de, num relacionamento, entrar numa de... Sim, naturalmente ela acaba buscando um parceiro, né? Que ela necessariamente entre nesse movimento, nessa dinâmica. Então, se ela já tem essa personalidade dependente, sim, às vezes um transtorno dependente já, ela vai buscar, sim, um parceiro, às vezes um parceiro narcisista, uma pessoa que precisa de um controle. Então, como ela se torna muito submissa àquela pessoa, porque ela vive a partir daquilo, né? Daquela relação, se você encontra um controlador, uma pessoa que tem mais um nível de manipulação, não que seja uma pessoa ruim, mas uma pessoa que busca o controle, até por problemas dele mesmo de não ser controlado. E aí fica muito, muito bonita essa patologia, né? Nossa, mas é incrível, né? Porque assim, o que você está trazendo, como a gente fala, né? Nós mesmos procuramos pessoas que vão complementar e a gente não percebe, Exatamente. né? Por isso que a gente fala do dedo podre, né? Sempre a mesma situação, sempre a mesma pessoa. E aí, como é que você consegue, assim, falar... Como é que é essa diferença entre o transtorno dependente e a dependência emocional? Sim. É que, assim, o transtorno dependente, ele vem uma coisa também mais biológica, né? Então, ele apresenta algumas questões cerebrais também. Então, a gente já entra como se fosse num processo de compulsão, que tem a questão da obsessão, né? Do toque, do transtorno de ansiedade. Então, quando a gente fala da questão do transtorno dependente, você tem daquelas categorias, né? Das personalidades, que se eu não me engano é o grupo C, que já entra para essa parte dos transtornos dependentes. A dependência emocional, ela não é um transtorno, ela é um comportamento. Então, qual seria a diferença do comportamento? Não que no transtorno não é possível, tá? É possível um tratamento, sim, às vezes com uma questão de uma medicação, sempre uma psicoterapia. Mas quando se trata somente do comportamento, a mudança de comportamento, às vezes, ela é mais rápida, ela é mais efetiva, porque mesmo que exista essa crença central, mesmo que a pessoa entre nesse processo, às vezes, do desamor, né, do desvalor, ela consegue fazer essa autorregulação e muda. Então, se ela muda a dinâmica como disse, do relacionamento, ela consegue fazer diferente. Quem já tem essa dependência, naturalmente, às vezes, ela já vem de uma família dependente. Então, ela já desenvolve uma dependência, às vezes, de álcool, de outras substâncias. Então, tudo ela começa a se tornar dependente, né? Então, não se torna muito um comportamento. A diferença acaba sendo essa. É uma compulsão mesmo, exatamente. Falou, né? É uma obsessão. A pessoa, ela se obsessão. torna uma obsessão. Você precisar daquilo. E você acha que isso tem a ver com baixa autoestima? Como é que você colocaria isso? Sim. Normalmente, a pessoa que ela tem essa característica da dependência emocional, ela tem uma baixa autoestima, fato. Justamente porque, em algum determinado momento, talvez, ou em relacionamentos amorosos que ela vivenciou, que ela encontrou alguém que já colocou ela para baixo, que precisava desse movimento, às vezes dentro da família, às vezes um pai que trabalhava demais, não necessariamente é uma família disfuncional no nível de abuso, né? Mas às vezes a ausência do masculino ali, dela tá com um pai que talvez trabalhe muito, ela tenha mais a presença da mãe, então não tem aquele estímulo paterno e aquilo vai diminuindo. Se tem sim uma mãe que compete, que isso acontece muito, né? Em um determinado momento, a mãe e a menina, elas começam a competir. Existem muitas mães que competem muito mais do que outras, né? Quando tem um irmãozinho, às vezes, mais velho que o irmão mais velho, né? Eu brinco que ele vem para fazer a gente evoluir. Né? Que eles vão mostrando dinâmicas, às vezes, que você, dentro daquilo, você acha que você não vai conseguir, mas porque você está num nível de idade diferente. E aí, isso também faz com que você ache que você não tem uma capacidade, dependendo da sua relação com os irmãos. E não porque não tem mesmo, é por conta de faixa etárias diferentes. Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa ela não desenvolva essa habilidade de ter uma autoestima, né? Sim. E aí, ela vira a presa certa da dependência, porque ela tem muito medo, exatamente. Qual é a necessidade maior da dependência? Ela precisa ser cuidada o tempo inteiro. Então, quando ela demanda de muita atenção das outras pessoas, então se torna um relacionamento também desgastante para ambas as pessoas também. Cansativo, né? Exatamente, porque ela precisa o tempo inteiro de atenção.
ela cobra muito, deve Sim. cobrar, né? E aí deve ficar perguntando o tempo todo, você me ama? Mas você ama, você, né? Fica procurando que a pessoa... Porque ela tem medo do abandono, de né? afeto, do abandono, né? O maior medo do dependente é o abandono. Então, ela começa a fazer de tudo para que não aconteça isso. E, de uma certa forma, ela sufoca às vezes. E aí acaba ocorrendo exatamente. É a profecia anunciada, né? Que se Exatamente. autorrealiza porque... Exatamente. Porque cansa. É cansativo, a dinâmica é cansativa, né? E eu costumo dizer que, assim, essa pessoa, ela sofre demais. Porque dentro desse processo existe a dor física mesmo, né? O dependente emocional, ele se sente como se ele tivesse o tempo inteiro embriagado, como se ele tivesse alcoolizado mesmo. Então, ele tem algumas... ele fica como se ele tivesse em algo irreal. Ele fica com uns pensamentos distorcidos mesmo daquela realidade. Então, ele fica constantemente fora, buscando aprovação o tempo inteiro. Então, não é necessariamente uma pessoa que não tem energia, mas é uma pessoa que precisa da aprovação do outro. Mas é uma pessoa que, às vezes, tem muita energia, mas para conquistar os objetivos, para o reconhecimento próprio, né? Tem alguma coisa a ver com narcisismo, egoísmo? Na verdade, é uma pessoa um pouco mais, eu acredito que depressiva, se a gente fosse colocar. Mais depressiva. É um comportamento um pouco mais depressivo, justamente para a pessoa não ter autoestima. E você acha que tem chances, assim, de repente, essa pessoa ser alguém que trai por ela querer tanto ser aprovada pelo outro e até para mostrar para aquele... Sim, com certeza. Com certeza. Nossa, inesperada essa pergunta. É que eu estou fazendo umas analogias com consultório também, com atendimento de consultório. Sim, claro. Porque assim, ó, isso também vem da questão da infância, né? Se ela entrou numa triangulação amorosa, a gente está falando de uma infância onde ela precisava dividir atenção. E essa questão, ela entra muito no porquê mais atenção para um e mais atenção para outro. Então, em qualquer determinado momento, ela pode fantasiar que o parceiro, a parceira, está dando atenção para alguém que não seja ela. E aquilo gera uma dor física mesmo, né? E aí, às vezes, a forma como ela se sente é tão depreciadora que ela, entre aspas, eu vou falar que é entre aspas porque às vezes é muito inconsciente, ela precisa de uma outra autoafirmação. Olha que loucura. Então, ela entra num processo de desejo, ela precisa ser desejada, ela precisa ser amada. Mesmo que não concretize, né? Mas ela mostrar para o outro que, olha, ou para ela mesma. Na verdade, é mais para ela mesma, pra ela, porque né? ela tem medo do enfrentamento. Então, dificilmente ela vai fazer esse processo de triangulação e vai expor aquilo. Porque, na verdade, ela faz isso como uma forma dela se sentir melhor. Porque hoje, com as redes sociais, isso é imenso, né? Porque, assim, você tem um relacionamento, que aí você vê o homem vai lá, o parceiro ou a parceira, né? Mas é um comportamento mais recorrente masculino, né? Ele vai lá e curte uma mulher. E aí se ela visualiza, o que ela vai entender? Ele está se interessando por outra pessoa. Às vezes, necessariamente, ele é uma pessoa, tudo bem, né? A gente sabe que é lógico que se for uma mulher lá de biquíni, expondo um monte de coisa, não é só qualquer uma situação, né? E aí ela entende que o quê? Ele já está começando a se afastar. Então, o desespero começa a se tomar tão grande. E aí ela vai fazendo tudo para que esse relacionamento volte para ela. Ou... além dela fazer isso, ela entra num processo como de... uma compensação. Eu preciso que alguém sinta isso por mim. Então, eu pego alguém de fora e faço essa coisa acontecer. Compensando. Exatamente. E eu achei interessante, você falou que ela não vai confrontar, porque exatamente, acho, o medo da perda... É muito grande. Então, ela se anula, né? Ela ou ele, né? Se anulam. Porque não só a ideia do que uma briga, alguma coisa pode causar uma separação, sem aquela né? pessoa. Não vê vida, E a construção da vida dela é em torno do bem-estar do outro, né? Isso. Embora... Acaba sendo muito para ela, exatamente. É da construção do outro, mas por ela. Né? É muito interessante, por isso que eu acho que você chegou a perguntar da questão do narcisismo. Narcisismo. Porque, de uma certa forma, como ela não confia na capacidade dela de ir para o mundo, de construir os seus projetos pessoais, ela tem esse medo mesmo desse enfrentamento, ela se vê no outro, então ela se realiza no outro.
né? Mas isso não se torna como um narcisista que usa o outro para um benefício próprio. Na verdade, ela não consegue. Então, ela responsabiliza a pessoa para fazer tudo. Então, as tomadas de decisões, por exemplo, você quer coisas bobas, tá bom? Vamos lá, vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. O que você gostaria de comer? Tanto faz, você escolhe. Mas não é que sempre que você faz isso, você é dependente, né? Sim. Não, mas é quando a pessoa faz isso em tudo. Você gostaria de fazer o quê? O que você gostaria de fazer? E a pessoa, ela nunca toma uma frente de nada. Ela nunca decide de verdade o que ela gostaria de fazer. Porque se ela enfrenta ou se ela fala algo de um desejo dela que não é igual ao do parceiro ou da parceira, ela corre o risco de um confronto. E esse confronto leva ela a, talvez, um abandono. E o nível de rejeição é muito alto dela não aguentar. E acho que o medo do erro também. Exatamente. Né? Eu escolho tal lugar, ele não gostou. Nossa, aí agora eu já fico vulnerável, fragilizada, ele vai achar que eu faço tudo errado. Exatamente. Isso tem a ver com a questão da violência também? Porque a gente fala que tem mulheres que sofrem a violência no relacionamento e permanecem, porque a primeira violência que a gente sabe que acontece é psicológica, né? Sim. Até chegar na física. A gente teve um caso agora ontem, né? Aqui em Santos, de um policial que matou a esposa. Sim, verdade. E a filha estava junto, né? E daí eu li agora, assim, de relance, mas que ela já sofria, já tinha sido ameaçada. E ela estava lá, uma moça muito bonita, né? Então, às vezes a gente pensa, o que leva a pessoa a ainda... A gente sabe de todas aquelas gaslighting, né? Onde ela acha que ela que está causando o problema, ela tenta justificar a violência do outro pelo comportamento dela. Mas você acha que aí já tem instalado uma dependência? Sim, totalmente. Porque é exatamente isso que você falou. Ela sempre se culpa, isso é uma característica muito forte, da culpa. Então, em determinados momentos, se ela encontra um parceiro, como a gente falou do parceiro narcisista, ele sempre vai dar esse lugar de culpa. E, às vezes, é muito subjetivo, às vezes é muito sutil, né? Então, ele responsabiliza ela e ela se põe nesse lugar de culpa. Então, ela acha que, realmente, ela não é bonita o suficiente, ela não é boa o suficiente, ela não vai ser amada por mais ninguém. Porque existem muitos parceiros que fazem isso, não só homens e mulheres, né? Claro, também. A gente falando, ela é pessoa. Exatamente. O ela é de pessoa, né? O indivíduo mesmo ali, né? Está em todos nós. Exatamente. Mas não que necessariamente aconteça uma briga e, então, se eu tolero a briga, eu sou dependente. Não, os casais, eles brigam, existem outras Pelo situações, contrário, né? Acho que até é legal deixar claro que a gente tem que aprender a tolerar mais. Exatamente. Porque assim, você sentir medo, você às vezes está triste, você sentir culpa, isso faz parte e que bom que você sente, porque você não é um psicopata, Lógico. né? Então, eu acho que isso também é uma demanda que é muito sutil, mas é muito importante isso que você falou. Porque também isso agora, hoje em dia, assim, a pessoa também não tolera nada, porque aí agora eu não posso aceitar nada. A gente está no extremo, né? A gente chegou num ponto Exatamente. Os casais, eles vão brigar, casou, é briga, porque você tem que ajustar, né? Uma vez eu escutei de uma senhora muito sábia, e eu acho que eu vou levar isso pro resto da vida, que ela falou assim, filha, um casal são duas pontas se bicando até que vocês consigam se encaixar. Porque cada um tem uma criação, de fato uma cultura. Então, quando você consegue fazer com que essas duas pontas parem de ser bicudas, de uma certa forma, um respeita o espaço do outro. E isso é um relacionamento saudável, não é um relacionamento disfuncional. Quando a gente está falando da dependência emocional e dos abusos, a gente está falando de um relacionamento disfuncional que tem em outras relações de trabalho, tem várias. E como essa moça, não sei a história, eu não li, eu fiquei só sabendo, mas existem muitos desses casos, porque eu acho que o homem, ele... no caso que a gente está falando do homem, né? Mas, assim, a questão da pessoa, ela coloca a outra pessoa num lugar de tão desvalia, de você não merece... Né? Ninguém vai te amar se eu não existir. E a pessoa, ela passa realmente a acreditar justamente porque ela não tem autoestima, né? Sim, e aí, sim, ela tem que fazer fica... tudo para ficar com aquele amor, né, entre aspas, aquele amor, que não vai ter mais ninguém. Exatamente. Quer dizer, porque certa vez eu vi assim, existem várias perguntas que te ajudam a perceber se você está dentro de um relacionamento com dependência emocional, né? E aí a pessoa dizendo, mas não é, você tem que analisar um contexto, não é só responder sim ou não para aquilo. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, tinha uma pergunta,
você gosta, ou você se organiza para que a outra pessoa, sei lá, seja feliz, viva em função da outra pessoa, isso não necessariamente é ruim. Não. Porque um pai faz isso, pai e mãe faz isso com o filho. Exatamente. Então, não é isso. Mas um relacionamento disfuncional, né, que você fala, traz infelicidade. Exatamente. Porque quando você faz as coisas, você é feliz, aquilo lá, né, está com um relacionamento Você bom. disse, é exatamente esse campo, porque assim, como você identifica já exatamente esse relacionamento? Porque a pessoa, ela já não é feliz dentro do relacionamento, ela só não consegue sair desse relacionamento. Mas ela já não carrega uma alegria de estar ali dentro, né? E quando você está dentro de um relacionamento funcional, um relacionamento saudável, você tem apego porque é da natureza da gente. A gente gosta, a gente quer estar junto, a gente quer cuidar, a gente gosta de dar o que é melhor para quem a gente ama, sim, né? Então, assim, não é generalizar esse comportamento mesmo, exatamente. Você cria planos a partir daquela pessoa, porque você quer conviver bem com aquela pessoa. Então, isso tudo é uma maneira saudável. E todos nós temos um certo apego, né? Graças a Deus. Exatamente. Todos nós temos um certo apego aos nossos relacionamentos familiares, de amigos, amorosos. E isso é saudável. A questão é quando você não está feliz, você passa por questões, né, de abusos que é sutil, porque o psicológico ele é muito sutil, né? É uma ofensa, um dia xinga, outro dia grita, outro dia... E assim vai indo, e aí vai passando por demandas ao longo do processo do relacionamento ofensivo, e a pessoa vai se mantendo naquele lugar mesmo dentro de um sofrimento. E eu gosto de dizer que eu falo assim, a pessoa sofre para não sofrer, né? Porque se ela sair, ela vai sofrer. Mas se ela continuar, ela está sofrendo. E às vezes ela está sofrendo muito mais, porque ela não sabe a força que ela teria se ela saísse. Ela não se conhece. Mas é uma dor conhecida. É verdade. E eu sempre falo, é uma dor conhecida. É uma dor conhecida. Então eu já sei lidar com isso. Eu sei que, sei lá, eu choro incomoda, um pouquinho, né? No banho, na cama, ou desabafo com algum amigo. Isso já dá uma aliviada. Então já é uma dor conhecida. Né? E a culpa? Tem culpa nessa Muita história? culpa. Como é que é essa Porque culpa? a pessoa ela acha que ela não é boa o suficiente. Então, tudo que acontece de qualquer briga, a culpa é dela. Então, por que ela não vai para o mundo? Justamente pela culpa que ela sente dela não ser capaz. Então, se ela termina um relacionamento, ela emenda imediatamente num outro. Como você falou da questão de um terceiro, né? Mas, às vezes, ela termina um relacionamento, ela precisa necessariamente engajar em outro. Por quê? Ela precisa ser cuidada. Se ela não encontrar outra pessoa para fazer aquela função do cuidado, que ela acha que ela não tem a capacidade de fazer sozinha, não funciona. Então, ela vai engatando, às vezes. É engraçado, né? É Como um desespero de estar sozinha, né? Também tem gente que que se vê desesperada quando se vê sozinha, né? Exatamente. Tá só... Isso. Essa é uma das coisas também, era se você fica bem quando tá sozinha, ou você tem que ter alguém, porque... Mas sabe que eu lembro? A maioria, é um estudo, quando eu trabalhava com negócio de seguros no banco, era um estudo da Previdência privada. E dizia assim, a mulher, isso é já dado, é um dado, né? Que vive mais do que o homem, né? Mas quando ela fica viúva, ela vive mais ainda. Parece que não tem nada a ver com ele, mas assim... É uma realidade. E o homem, ou ele arranja uma namorada, ou casa, ou ele morre. É mais ou menos porque esse negócio do cuidado, né? A dependência, né? Tem uma história... Não todos, mas é verdade. Assim, Eu tenho uma prima que eu gosto muito dela, Sueli. Depois ela vai ver esse podcast, que ela sempre vê os podcasts. E ela ficou viúva muito cedo. E aí ela criou os filhos dela, assim, super bem. São 2 maravilhosos, aí, adultos e tal. E aí... a gente sempre, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Às vezes ela fala, eu vou ficar sozinha, hoje eu não vou. Você não vai? Porque, eu adoro a minha companhia. Eu sou uma ótima companhia para mim mesma, ela fala. E eu acho tão legal. Maravilhoso. Porque, assim, eu acho que eu sou meio dependente. Acho que não chego no nível do transtorno. Mas, assim, eu gosto de estar com outras pessoas. Eu não gosto de ir no cinema sozinha, eu não gosto de comer sozinha. Eu não gosto. Até em casa, se eu vou almoçar ou tomar um café, eu gosto que tenha alguém conversando comigo. Eu gosto. E aí eu falo assim,
engraçado, né? Porque não é o nível da dependência, com certeza. Sim. Mas eu vejo que tem pessoas que não, vou no cinema, não tem ninguém pra ir, eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Eu falava, nem pensar, eu não vou. Eu gosto de ir no cinema sozinha. Existem coisas que é interessante você fazer sozinho. Até porque você compartilha com alguém, mas você tá sozinho. De uma certa forma. Sim, com certeza. Mas eu sou dependente bastante também. Porque, assim, aí é isso que você falou, eu não tenho transtorno dependente, né? Você Espero, né? Depois eu passo pela Ju pra É muito legal, porque, assim, existem vários níveis, né? Então, tem extrema dependência, tem a dependência. Tá. Mas todos somos. Mais leve. Todos somos dependentes. Todos somos. Todos somos dependentes. Quando não somos, a gente já entra pro esquizoide, né? Sim, precisa. A gente já entra pros outros, né? Então, eu tô mais tranquila agora, calmei. Não, mas é importante a gente olhar para esse lado mesmo, né? De a gente começar a olhar pro que a gente faz bom e o que a gente pode curtir na gente, né? Por exemplo, isso que a gente falou da força que a gente tem quando não tem jeito. Por exemplo, como o que a Eneida colocou, morreu o parceiro e talvez aquela mulher não imaginasse como ela ia conseguir se virar, sobreviver e dar a volta por cima e aí descobrir, poxa, que mulher forte. Exatamente. Como eu dei certo também, né? Não que o outro estava dando errado, mas que você também pode dar certo. Tem muitas mulheres que quando se separam também, ou quando o parceiro morre, a pessoa renasce de um jeito a gente vê muito... que aí você fala, nossa, né? Eu tenho 2 casos na minha família, assim, o meu vozinho, quando ele morreu, acho que foi se foi 1 ano, no máximo 1 ano e meio, a minha avó morreu também. Nossa. E a última coisa que ela falou pra mim foi isso. Ela chamava meu avô de Neguinho, né? E ela falou assim, eu não quero mais ficar aqui. O Neguinho foi embora, eu não tenho mais o que fazer. No dia seguinte, ela faleceu. E aí você vê o nível de dependência, né? Porque, de uma certa forma, ela não conseguia... E eu vou falar a palavra exatamente que aconteceu. Ela não conseguia se enxergar na vida sem ele. E ela morreu perdendo a visão. Ela ficou cega. Nossa. Ela teve uma conjuntivite, aí pegou uma infecção gravíssima no hospital, teve que remover os olhos. Nossa. E aí, daí, ela ficou... Em 1 mês, ela morreu. Você fez essa análise psicológica toda. Você vê que maravilhoso? Mas na época não tinha... Não, imagina, né? E confesso pra você que me veio agora, porque eu nunca nem... Mas tem tudo a ver. Tem a ver. A minha mãe, ela já ficou viúva muito jovem. E aí, quando a minha mãe sempre foi muito simples. Quando a minha mãe, ela ficou viúva, ela mudou completamente. Então, assim, começou a se cuidar, se maquiar, cabelo longo, se arrumar. Ela entrou num processo de renascimento também. Então, e a minha mãe é uma pessoa extremamente dependente, e é uma pessoa dependente até hoje, só que agora dos filhos, né? E então, você vê, assim, uma característica, mas mesmo assim ela renasceu. Ela conseguiu trazer uma mulher a partir daquela realidade, que ela talvez achou que ela não conseguisse. Só que como foi uma morte, não foi uma decisão... não tem o que fazer, exatamente, né? É algo... E aí é aonde entra aí a questão da dependência emocional. A pessoa, ela vai deixando como se o outro tomasse decisão o tempo inteiro pela vida dela. Então, a vida veio e tirou o meu marido. Mas aí agora eu preciso reagir, né? Verdade. Porque ela mesma, durante muitos anos, ela quis sair desse relacionamento e teve muita dificuldade. Então, mas aconteceu de uma certa forma, né? Então, essa é uma das características muito importantes. A pessoa, ela consegue tomar decisões sem o outro opinar, sem as pessoas opinarem, porque tem pessoas que ficam o tempo inteiro pedindo aprovação. Isso. O tempo inteiro. Até, às vezes, para se vestir mesmo, para tomar decisões sutis, como brinquei da pizza, qual o sabor que você quer, vamos passear onde. Tem muito a ver com você bancar ou não o que deu errado. Exatamente. Né? Eu acho que é muito isso. A assim. responsabilidade. A responsabilidade. Isso porque quando eu falo, o que você acha, Eneida? A Eneida fala, eu acho A. Então tá. Se der errado, a Eneida falou que era o A. Né? Então, assim, eu não vou bancar nada, né? Por isso que às vezes a gente tem que, acho que fortalecer o lado, porque a gente vê muito essa questão da dependência destruindo relacionamentos. Muito. Né? E a pessoa também, porque às vezes a pessoa ela entra numa dor tão forte psíquica que ela tem uma quebra mesmo. Sim. Se ela começa a entrar em paranoia, ela vai entrando e ela pode desenvolver uns transtornos muito sérios, porque ela pode ir sim para um processo de dependência, né, química mesmo, e entrar em e até em confusões, lado, né? Porque assim, eu tenho
clientes que têm parceiros dependentes. E aí, o que esse parceiro não faz falta para aquele outro que não tá, ele não é controlador. Então, assim, não deu a sorte de pegar o controlador, que talvez fosse o ideal. Mas não, então ele fica, mas eu tenho que decidir tudo, eu estou com uma sobrecarga enorme, eu estou sempre inseguro porque ele está sempre inseguro também. Então não tem uma divisão, né, no relacionamento. Não. Pesa para um lado só. Né? É muito pesado para a pessoa que está junto e não gosta da dinâmica. Isso mesmo. E naturalmente não flui. Porque vai chegar um determinado momento que a pessoa fala assim, eu me sinto mal por te fazer mal. E aí a pessoa sai de campo. E todo mundo quer ser cuidado um pouco, né? Sim, eu sou o protetor do dependente, mas eu também quem me protege. Nunca tem nada. Aí a questão, né? Quem me protege, exatamente. Tá fadado ao fracasso, né? Ao fracasso, vai carregar para o resto da vida um peso. E às vezes, às vezes se a pessoa ela não vai para um fracasso, é uma vida estagnada, né? Exato. Ela não consegue construir nada, porque ela não consegue se responsabilizar, justamente não é porque ela é irresponsável, mas porque ela não acredita nela, entendeu? Mas é difícil para o dependente despertar para isso, né? Porque assim, ele tem todas as justificativas do mundo. Eu sou assim porque eu não quero decidir sozinho porque ele é bravo, se eu decidir sozinho ele vai achar ruim, se eu errar. Então ele tem as justificativas dele. Como você acha, Ju? Tem um jeito, assim, lógico, para terapia com a Juliana, mas tem uma coisa, uma forma dessa pessoa olhar no espelho e acordar para, poxa, eu tenho essa força? Tem. Na verdade, sim, com a psicoterapia, né? Lógico, junto nesse lugar, eu gosto de usar a primeira dinâmica para mim, eu acho que ela é muito funcional. É você entender quem é você dentro deste lugar. Independente se você está num relacionamento amoroso, com mãe, né? Quem é você nesse lugar? O que esse lugar representa para você? Então, eu sempre brinco, vamos pegar um papel e uma caneta? Vamos lá, essa pessoa, o que ela é para você? Positivo e negativamente, né? Se a pessoa ela tiver dificuldade de entrar em contato com esta pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim, não tenho a mínima ideia. É muito interessante, porque existe pessoa que fala assim, eu não sei o que eu pensei, não sei o que eu senti. Mas essa pessoa que ela faz é ela mesma ou é o outro? Quando que você pergunta, como assim? Quem é essa pessoa? É a pessoa que ela tá dependente. Que ela tá dependente. Porque ela precisa entender quem é essa pessoa para ela. Tá. Que aí a gente já vai falar uma coisa mais de projeção. Mas entrando na questão, assim, o que essa pessoa representa para você? Por que ela é tão importante e você não pode viver sem essa pessoa? Sim. Ou sem esse emprego, ou sem essa situação, né? Porque tem gente que faz isso com o trabalho. Eu não vou encontrar nunca mais outro trabalho na minha vida. E vai tolerando, né? Verdade. Então, assim, essa situação, o que ela representa para você? Pontos positivos e pontos negativos. A partir dali, o que você consegue viver com e o que você consegue viver sem. Existem muitas pessoas que não conseguem chegar num profissional, ou não tem condição de pagar, ou tem medo, porque tem relacionamentos que às vezes o próprio companheiro ou a companheira não permite, se for num relacionamento extremamente abusivo, né? Então, ela pode começar a entender esse lugar. O que eu gosto? Quem sou eu dentro disso aqui tudo? Então, quais são os meus prazeres? Se você perguntar para uma pessoa dependente, emocional, o que ela gosta de fazer, ela não sabe responder. Porque ela não faz nada para ela. Ela faz tudo para agradar, para ser agradada. Isso mesmo, verdade. Então, primeira pergunta, se ela quiser sozinha. O que eu gosto de fazer para mim? Eu faço? Eu não faço? E aí entra a aceitação. Então, ela precisa entender e aceitar que ela está nesse processo, tá? A partir dali, ela vai entrar, talvez, nessa dinâmica do que a outra pessoa talvez represente ou não. Se ela tiver essa dificuldade, ela entende o ambiente, começa a colocar as forças dela, as competências dela. Então, assim, o que eu tenho de bom? Porque as pessoas têm valor, apesar delas, quando estão nesse lugar, acham que não têm capacidade para fazer as coisas. Então, assim, quais são as minhas forças? O que eu gostaria de fazer? Quais são os meus sonhos? Se é que eu ainda tenho um sonho. Se eu não tenho, qual poderia ser a partir de agora? Começar a eu vou, sei lá, caminhar na praia, se a pessoa tem uma praia, ou caminhar no Ibirapuera, se for em São Paulo. Mesmo que você force a barra, exatamente, né? Mas para você começar a experimentar uma coisa na diferente. Quadra, a pessoa fala, mas eu tô não tem problema, dá uma volta no quarteirão. Eu tive uma paciente que eu fiz um trabalho muito legal com ela. O marido dela, até dentro do meu consultório, ele chegou a entrar. Nossa.
E o meu trabalho foi muito forte. Foi curto, porque era de um estágio dentro da universidade. Foi curto, mas foi, assim, uma coisa maravilhosa. Foi até a minha primeira paciente que ficou de um estágio. E, assim, ele era extremamente carinhoso, extremamente amoroso, dócil. Ele era demais. Só que ele sufocava. E aí, assim, ela não podia ir sozinha, ele tinha que levar. Ele queria entrar. Na primeira sessão na entrevista, ele falou, eu posso ficar dentro junto? Aí eu falei, eu gostaria muito de conversar com ela. Não, mas é só hoje, porque eu gostaria de passar para você algumas coisas que estão acontecendo. E ele insistiu tanto, eu falei, tá bom, vamos fazer nós três a sessão, né? Como se ele fosse o pai e ela a filha. E eu entendi a dinâmica ali como um todo, né? E aí, nas outras, ele queria entrar para dar beijo na minha cabeça. Era muito interessante. Aí, eu posso te trazer um presente? E aí, não, mas eu tenho medo dela andar sozinha, porque esse mundo é muito perigoso. E aí, eu fui fazendo um trabalho. E qual é o trabalho? Eu não faço supermercado sozinha, que nem você falou, da pessoa que está em casa. Eu vou começar a ir no supermercado sozinha. É isso aí. E que nem ela, eu comecei a falar para ela, você vai vir sozinha para terapia. Aí, na primeira vez, nada. Aí eu falava para ele, o senhor pode ir embora, depois ela vai. Ele, não, vou esperar aqui na porta. Gente, e era ela que era dependente. Na verdade, eu acho que ali era um casal dependente. Os dois eram demais, porque eles eram de um relacionamento de infância, em outro estado, se apaixonaram, o pai separou os dois e mandou ela para cá. E eles nunca mais se encontraram. Passado, acho que quase 40 anos, eles se reencontraram. Se encontraram, e aí nunca mais se desgrudaram. É linda a história, de uma certa forma. Mas você vê como acaba dificultando. Então, assim, trabalhavam juntos, porque tinha que trabalhar na mesma empresa. Nossa. Tudo junto, tudo junto. Então, mas até chegar, Juliana, até chegar ao ponto dessa pessoa procurar uma ajuda, uma terapia. Entender que ela precisa. Entender que ela precisa. Que o problema está com ela, porque já quer dizer, ela se culpa naturalmente, mas que aquilo não é o normal. Porque às vezes pensa assim, nossa, que relacionamento ótimo. Exatamente. Junto em tudo, né? E isso é muito comum, as pessoas falarem, que lindo, eles estão sempre juntos. Só que isso porque pode, culturalmente isso é bonito, né? Olha como eles se dão bem, olha como eles fazem tudo junto, como eles são parceiros. E não que fazer tudo junto não é ser parceiro, é sim. Claro. Mas a pessoa, aí é o desafio, porque a pessoa, ela precisa estar em um sofrimento. Sofrimento, o sofrimento dela, porque se ela quiser fazer algo a mais, porque assim, sabe qual é uma coisa muito sutil do dependente? Ele nunca acha que ele merece aquele amor. Então, ele tá dentro daquele relacionamento, mas ele tá o tempo inteiro achando que ele não é amado. Na dúvida. Ele tá desesperado buscando aquele amor. É como se ele estivesse morrendo afogado. A validação. Isso. É porque ele não se ama, né? Talvez exatamente. Ele não se Exatamente. É exatamente isso. Porque ele não tem autoestima. Não então, se eu não me amo, como o outro vai me amar? Né? Então, mas em algum momento, essa pessoa acha que ela pode mudar? E aí ela procura uma terapia? Isso. Se ela entrar nesse processo de sofrimento e ela começar a entender que ela quer mudar, ela vai procurar ajuda. É que ela precisa, de uma certa forma, entender o que está acontecendo com ela. Ou, às vezes, algum parente vai chegar e vai falar, né? Falar, olha o que está acontecendo com você. Mas, às vezes, ela não aceita. Antigamente, isso era muito comum. E a mulher ela era submissa e pronto. Né? Então, era comum esse comportamento do homem com a mulher antigamente, de que o homem falava e a mulher era amém, não interessava. Né? Então, assim, hoje a mulher ela já tem, o homem também já tem uma outra dinâmica, né? De ajudar em casa. Então, se você está dentro de um relacionamento disfuncional, você vai estar em conflito, você vai estar em dor. Existe sempre essa questão de você não estar se sentindo amada. Então, você fica fazendo tudo para não perder esse amor. Então, é esse lugar. Quando você fala como ela percebe, quando ela faz tudo e mesmo assim ela acha que ela pode ser abandonada o tempo inteiro. Então, ela acha que ela não está apta a estar dentro daquele relacionamento. Então, ele é maravilhoso demais, ou ela é maravilhosa demais para mim. Então, ela fica o tempo inteiro angustiada para não perder esse lugar. E entra bem nisso que você falou, né? Ele é maravilhoso, ou ela é maravilhosa demais para mim. Então, quer dizer, para outra pessoa não. Porque na o cabeça outro dela, é mais para mim. Exatamente. Não. Então, qualquer outra pessoa melhor que eu, um pouquinho mais
arrumadinha vai me roubar essa pessoa. Olha, que loucura. E aí a pessoa tem as frases, né? Eu sou fraco, não sou boa o suficiente, eu tenho medo de não ser amada. E aí a pessoa ela começa a entrar nesse processo de acho que de uma autocrítica, mas destrutivo mesmo, né? Destrutivo. Então, qual é a função do profissional, né? Do psicólogo, que a gente acaba fazendo na clínica? É fazer a elaboração dessa crença mesmo. É a pessoa começar a perceber as potências dela, as competências, os valores dela. Se ela não pode ir para uma clínica, ela começar a observar as coisas que ela faz bem. Às vezes ela é uma mulher que faz, sei lá, uma comida muito bem, mas ela boa. Não... E aí, só que assim, às vezes ela quer ser, sei lá, uma empresária de sucesso. Aí ela fracassa no empresário de sucesso e fala, ué, não sou boa. Mas quando ela faz a comida, a família inteira fala assim, meu Deus, que comida maravilhosa. Vai empreender com a comida, mas não, acha que tem que ser o mais difícil, entendeu? A pessoa, ela vai buscando os caminhos mais difíceis como uma confirmação de que ela não tem a capacidade de... E é engraçado, porque a gente não está falando só de relacionamento casal, né? Não. Tem pessoas que elas têm essa dependência de qualquer pessoa. Tem uma pessoa que eu atendo que ela fala isso. Eu amo dar presentes, eu amo elogiar, eu amo... E ela se odeia. Aí eu falo, e aí você tá? Não, eu ainda falei, esses dias ela falou assim, quando que é teu aniversário? Porque eu quero te dar um presente, meu aniversário já foi. Mas eu quero te dar um presente e tal. Aí eu falei, e o que você dá de presente para você? Ela fez assim. Aí eu falei assim, mas você gosta tanto de agradar o outro, você não gostaria que o outro fizesse para você? Faça você também para você. E aí você está falando, eu estou relacionando com isso. É um sofrimento muito grande, porque essa pessoa mesmo especificamente, ela é bonita, ela é uma pessoa que se arruma, você não diz nada disso. Só que quando você vai ver, ela tem uma dependência, assim, e aí você não sabe como que isso iniciou, né? Porque, como você falou, às vezes a própria dinâmica familiar, o jeito que antigamente as pessoas tratavam os filhos, né? Ou a família, não vamos pôr culpa nos pais de tudo, que não são os culpados. É muito como a gente filtra tudo também, né? Porque é a forma como você vê o mundo. Não é, às vezes, como o mundo o seu tá. filtro. É verdade. Que é isso que eu falei. Às vezes, são pais extremamente carinhosos, presentes, mas cada um tem uma linguagem de amor, né? Então, como você falou, ela tem uma linguagem de amor de presentear. Porque ela sente... eu já tenho um outro olhar, mas assim, ela vê essa questão do presente como ela está em débito. Então, ela presenteia porque ela não consegue entregar. Então, ela põe de fora. Ela vai em débito, né? Então, assim... são formas de amar, né? Tem gente que ama fazendo, que é isso que eu falei, faz a comida, e aí recebe a família toda, e tá lá, e tá todo mundo na mesa conversando, a pessoa tá lavando a louça sozinha. A pessoa tá, sei lá, passando pano, né? É a forma dela expressar um amor para aquele ambiente, né? Então, são vários jeitos. Tem homens que expressam amor trabalhando incansavelmente, mas mantém a casa. Sim. Então, são várias formas de amor. E muitas mulheres, hoje em dia, também fazem isso, positivas, né? Exatamente. Acho que isso daí é ótimo. O problema é quando isso vem com uma... Com sofrimento. Com sofrimento. Porque eu não quero fazer isso, mas eu não sei ser diferente. É isso mesmo. Aí é onde a pessoa tem que olhar. Eu preciso fazer essa mudança. Ou... eu lido com essa realidade como muitas pessoas escolhem fazer. É a gente aguentar o tranco do não, né? Exatamente. De quando você fala não para o outro de qualquer forma, você aguentar o tranco. Eu estava vendo a Lady Gaga, que veio para o Brasil, e eu não sei se vocês chegaram a ver uma entrevista dela, onde ela fala que ela tem depressão e ansiedade, toma remédio, e ela fala, olha, eu faço terapia, eu já tentei me livrar dos remédios, eu não consigo, mas uma coisa deu muito certo para minha vida, aprender a falar não. E é verdade. Porque a gente fala, nós não sabemos falar não. E a gente muitas vezes pensa que o outro vai entender aquele não como uma catástrofe. E eu sempre falo, não precisa ser não. Mas você pode falar não agora. Olha, essa semana não consigo. Olha, poderemos tentar. Mas assim, agora, para você até se organizar em tempo, em termos de tempo, você tem que aprender a falar não. E a gente não sabe fazer isso. Né? Eu de falar. Eu acho que é uma das características, né? Até tarefas assim... desagradáveis, mas você não fala não, porque aí você quer agradar se violenta para não violentar o outro, ou para não desagradar o outro. Isso não é nenhuma, mas assim, eu me violento, faço uma coisa que eu não tô afim, fico com alguém que eu não queria, mas pelo menos o outro tá bem, né? Eu vou pro sacrifício. Acho que o problema é o problema é fazer lógico. Então, aí a gente se sacrifica.
Aí é que se torna um problema, quando você começa a fazer sempre. E aí você começa a ficar desagradado. Aí eu adoro brincar com essa dinâmica que eu falo, é legal, né? Porque ficam duas pessoas desagradadas. Porque nem sempre você tá agradando o outro também. Então nem você tá feliz e nem a pessoa tá feliz. Gente, então os dois estão desagradados. Dependendo da pessoa do não, eu sempre gosto de pontuar, quando eu tenho, às vezes, algum paciente que tem muita dificuldade do não, é notório que a pessoa tem dificuldade de dizer não para ela. Então, são pessoas que têm dificuldade de dizer não para si. Então, ela não tem... se entender não. Então, ela, por exemplo, às vezes não tem... até a falta do limite mesmo. Sim. É uma pessoa, às vezes, que quer muita coisa. E quando alguém diz não, ela... Que não aconteceu? sabe lidar com aquilo. Exatamente. Sim. Então, ela não diz para outra pessoa a palavra não pelo sentimento que ela tem quando ela recebe ele. Ou não. Exatamente. E como você falou da Lady Gaga... E é uma realidade, porque você imagina uma mulher com um poder que ela tomou... Você imaginava uma coisa ela dessa? Não tem ela não, tinha dificuldade de falar não, mas você tinha... Essa mulher é poder, não precisa falar não. Mas é a dificuldade do não, porque ela não toma não. Exatamente. Né? A gente está falando de pessoas que qualquer coisa, as outras pessoas falam. Sabe aquela sensação com quem você está falando? É mais ou menos assim. Então, é todo mundo amém o tempo inteiro. Tem um monte de gente que quer dizer não, que odeia às vezes e que tá junto, mas que tá o tempo inteiro amém. Então, por que ela vai dizer não se ela não recebe não? Sim, não tem limite, tudo está muito livre, tudo está ao meu alcance. Não sabe lidar. E aí existe esse desafio mesmo. E aí você começa a perceber que não está fora, né? Que aí é a questão de tudo sempre. Não está fora. Então, eu gosto sempre de falar, na questão da dependência, a pessoa ela precisa entender que a metade da laranja ela não existe. É muito romântico e é muito lindo. A gente cresce com a Disney, né? O príncipe encantado, a princesa, né? E eu adoro saber quem que são eles, né, com os meus pacientes, porque eu identifico como a pessoa leva a vida, né? Porque eu brinco que o Aladim mentiu a história inteira lá pra Jasmine e ela casa com ele no final, né? Mas porque ele é bonzinho. Então, assim, dependendo da dinâmica, você entende o funcionamento da pessoa. E aí, a metade da laranja, ela é linda, né? A tampa da panela, várias coisas. Mas, chinelo na verdade, velho pro pé doente. Isso, é muito bonito. Tem isso. Essa frase não é muito bonita, mas real. Mas porque a gente entende que a gente não é completo. E aí, você se sente vazio. Né? Nós somos seres desejantes, isso é fato. Mas nós somos completos, então a gente não precisa da metade de nada. A gente precisa de alguém para somar e não suprir, nem complementar algo. Na verdade, não é o complementar, vai complementar, né? Mas, na verdade, é o preencher, né? O relacionamento, ele não tem que ninguém preencher ninguém. Existe 3 pessoas no relacionamento, que é você, a pessoa e vocês dois. Então, isso é importante numa dinâmica funcional. É você entender que você tem os seus desejos como indivíduo, né? O seu parceiro, a sua parceira tem, ou seus pais, ou seus amigos, seja lá quem for, e vocês têm o em comum. Então, existe essa dinâmica? Nós estamos num caminho legal. Não existe essa dinâmica, eu estou me anulando, ou ele ou ela, tem alguma coisa ali a se olhar. De fato, é esse caminho. Nossa, muito legal. Que aula, muito bom. Que aula. E Juliana, bom, estamos... Eu falei que vocês iam gostar? Com certeza. Ó, gente, dá o like, compartilha, se inscrevam no canal para essa... Nossa, grandes convidadas que a gente traz aqui. Chega mais pessoas, né? Ju, tem mais alguma coisa que você queira colocar aqui? Então, eu queria, se vocês me permitirem, tem uma poetisa, você deve conhecer, o nome dela é Carolina, ela já é daqui de Santos, ela é bem senhorinha, mas eu não sei nem se ela já não faleceu, porque ela é bem senhorinha mesmo. E ela tinha um poema sobre o não, que eu sempre falo, até quando eu dou aula na universidade, eu falo o poema, porque... eu acho que ela traduz também, ela fala assim, negar é tão dolorido que eu chego à conclusão, o tio é um traço tremido por sobre a palavra não. Então, é como se você tivesse tanto medo de negar que o tio é um tremorzinho, né? E eu falo, nossa, traduz tanto para muita gente. E eu acho que essa é uma palavra simples, né? Que se você souber usar de maneira correta, que não é um não pelo não, né? Exatamente. Mas dá para você fazer não.
Não, olha, agora eu não consigo, com educação, ela é libertadora, né? Então, aprender um pouquinho, porque ela te ajuda a uma série de coisas, inclusive a administrar a sua vida, a estar do lado de quem você gosta, fazendo coisas que realmente são importantes para você também. Exatamente. Né? Eu acho. Nossa, muito lindo, gostei. Adorei, vou usá-lo. Adorei, porque é uma verdade, né? É uma verdade. É verdade, Rita, agradeço muito. Eu que agradeço, tua viu? participação. Muito gostoso esse bate-papo, né? Obrigada, muito bom estar aqui. E Ju, você tem alguma coisa? Passa o seu contato se alguém quiser. A Rita também, Rita. Deixa eu passar aqui para a Rita. Então, eu vou passar meu e-mail, Sim. que é rita@depeople, D de dado, people é pessoa em inglês, .com.br. Para qualquer contato. Eu vou passar o meu Instagram, né? Se alguém precisar, pode me chamar por lá, que é o @psijulianavitorino. @psi Juliana Vitorino. Juliana, anotaram, né? PSI. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Quero agradecer a oportunidade, foi muito bom o bate-papo, né? Adorei lhe conhecer, adorei rever a Rita, né? Minha queridíssima também. E estaremos aqui outras vezes, porque a Juliana e a Rita vão voltar para falar de outros assuntos muito interessantes, mas só na época eu vou falar. Obrigada, viu, Obrigada Juliana? a você. Gratidão, Ju. Obrigada, Rita. Gente, é isso, viu? Muito bom. Até a próxima quinta.